Bom dia. Aula de Biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre invertebrados, do filo Molusca e do filo Equinoderma. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 5, muita atenção, questão 40 a questão 51 e questão 76 a questão 85, ok? Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 11, 13 e 14. Vamos lá, gente. A gente vai finalizar, né, o grupo dos invertebrados. A gente já viu todos os outros filos que representam esse grupo. Já vimos equinodermas, equinodermas não, me desculpe, equinodermas a gente vai ver agora. Já vimos poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos e artrópodes. E agora, por último, nós vamos ver os moluscos e os equinodermas. Vamos começar falando sobre os moluscos, né? Quem são os moluscos? Por que eles apresentam esse nome? Eles vão apresentar o nome de molusco simplesmente por apresentarem corpo mole. E aí entra uma primeira característica, além do corpo mole. O corpo desses indivíduos ele é dividido em 3 partes, tá? Cabeça, pés e massa visceral. O que é massa visceral? Massa visceral é um conjunto, um componente, tá, de estruturas e órgãos internos do corpo do indivíduo, ok? E aí vocês devem estar pensando o seguinte, mas professor, essa massa visceral tem a ver com aquela gosma que os moluscos têm? Um pouco, tá? Os moluscos eles têm glândulas que vão produzir esse muco, tá? Que vai auxiliar na locomoção e também na perda de água, ou seja, evitar a desidratação. Mas ela está associada basicamente à locomoção desses indivíduos, tá? A gente pode dizer que a gente encontra moluscos em todos os ambientes aquáticos, terrestres e quando a gente fala de aquáticos, tanto de água doce como de vida marinha, tá? E a respiração deles, por isso, pode ser branquial, pulmonar ou cutânea, porque vai depender, né, do ambiente em que ele vive. Em relação ao sistema digestório desses indivíduos, ele é completo, tá? A gente vai ter boca e ânus. E aí a gente vai ter na boca uma estrutura muito semelhante à língua, que é denominada de rádula. O que é a rádula? É como se fosse uma lixa que tem a função de raspar, literalmente, de lixar o alimento, auxiliando na digestão desse alimento, ok? O sistema nervoso dos moluscos, ele vai ser formado por glândulos interligados, que vão ser responsáveis pelos impulsos nervosos, por comandar toda a homeostase do organismo, tá? A sua reprodução é sexuada, tá? A grande maioria vai ser de sexos separados e eles podem ter fecundação interna ou externa dependendo da espécie, ok? A gente sabe também que, apesar deles serem seres bem evoluídos, bem desenvolvidos, com um sistema digestório completo, com um sistema nervoso bem complexo, a gente sabe também que eles vão apresentar uma característica bem peculiar, que é o sistema circulatório aberto, ou seja, eles não têm vasos condutores de sangue, eles vão ter essa circulação do sangue pelo corpo por difusão simples, ok? Então isso é uma característica que confunde muito o aluno, porque ele vê que esse grupo é um grupo bem complexo, mas aí se depara com um sistema circulatório aberto e não fechado, beleza? A gente pode dividir esse grupo, né, em 3 partes, em 3 classes: bivalve, gastrópodes e cefalópodes. Mas antes da gente falar deles, é muito importante a gente compreender a última característica importante, que eles vão apresentar conchas. Aí vocês se param para pensar, então todo molusco tem concha? Sim, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa saber que essa concha, diferentemente lá do exoesqueleto dos artrópodes, ela cresce junto com o animal, tá? O exoesqueleto dos artrópodes, o artrópode tem que perder o exoesqueleto para crescer o corpo e depois desenvolver outro exoesqueleto. Os moluscos não precisam disso. Os moluscos eles têm a capacidade de crescer a concha junto, beleza? Então a concha cresce durante toda a vida do animal com ele, beleza? Eles têm estruturas próprias para que essa concha cresça junto com o corpo do animal. Não precisam trocar a concha. E aí, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, eu conheço molusco que não tem concha. A lula não tem concha. Então, isso é uma questão evolutiva, tá? É que a gente normalmente faz isso numa aula prática, mas infelizmente devido à situação que estamos passando, não tem como. A gente, se abrir uma lula, a gente consegue ver um vestígio de concha interna, como se fosse um plástico.
tá? O que que acontece? Devido à evolução passar das gerações, esse grupo dos cefalópodes, que são lulas, polvos e sépias, eles estão perdendo, náuticos, desculpa, também, eles estão perdendo a concha, mas eles ainda têm um vestígio. Pode ser que daqui a bilhões de anos não tenha mais nada? Pode. É o que se espera, porém ninguém sabe dizer, tá? Então vamos lá. Vamos falar desses três grupos, bivalves, gastrópodes e cefalópodes. Os bivalves são aqueles que vão ter a concha dupla, vão ter duas conchas, igual os mexilhões, ostras, tá? Eles conseguem abrir e fechar a sua concha, são duas conchas, tá? Já o gastrópodes, eles são aqueles que têm apenas uma concha, como algumas leis, caramujo, caracol, enfim, tá? E os cefalópodes são aqueles que a concha já é vestigial, tá? São os polvos, sépias, náuticos, lulas, tá? E os pés desses indivíduos são modificados para tentáculos, ok? Por que o nome cefalópodes? Céfalo de encefalo, cabeça, e lópodes de pés, porque eles têm o corpo fundido em cabeça e pés, tá? Cefalópodes, beleza? Para finalizar os molúsculos, uma curiosidade. Todo mundo sabe que as ostras, né, vão produzir a ostra, né? Aquela pérola, podemos dizer assim, né, como falando corretamente, né? Então essa pérola, como que ela é formada? É porque quando entra algum corpo estranho dentro da ostra, esse corpo estranho ele é englobado por uma substância denominada de madrepérola, tá? E por que ele é englobado? Para proteger, isolar esse corpo estranho. E aí vai englobando, englobando e forma-se a pérola, tá? Normalmente, na imensa maioria das vezes, o corpo estranho nada mais é do que um grão de areia que acaba entrando e a ostra vai produzindo essa madrepérola, envolvendo e formando a pérola, tá? Vamos lá. Em relação aos equinodermas. Os equinodermas são um grupo mais simples, um grupo menor, né? Ele é formado basicamente por ouriço do mar, estrela do mar e pepino do mar. E esse nome vem justamente de corpo coberto por espinho, tá? Pele coberta por espinho. Equinoespinho, derme de pele, de derme. Então, corpo coberto por espinho. Mas, professor, estrela do mar não tem espinho. Vamos lá. Ouriço do mar é fácil da gente ver que tem o corpo coberto por espinho. Agora, pepino do mar e estrela do mar, todas as espécies vão ter o corpo coberto por espinho. A diferença é que esses espinhos podem ser menores, podem ser mais abaloados, mas são espinhos, beleza? E aí, nesses espinhos é que está a chave para a gente entender os equinodermos. Esses espinhos eles são ocos, tá? Eles vão formar um sistema, canais, cheio de água. E esse sistema é denominado de sistema ambulacral. Sistema ambulacral, tá? E para que serve isso? Esse sistema ambulacral ele vai auxiliar na locomoção, já que tem água, esse movimento da água auxilia nessa movimentação. Vai auxiliar na respiração, que é branquial, tá? Mas aí essa circulação de água dentro desses espinhos vai auxiliar nessa respiração branquial. E na circulação, no sistema circulatório, que vai ajudar a circular os nutrientes. Beleza? Outra característica do grupo é que eles têm reprodução sexuada, podendo ser interna ou externa, e assim como os moluscos, pode ser direta ou indireta o seu desenvolvimento, ou seja, pode ter metamorfose ou não, dependendo das espécies que estamos falando em questão, tá? E aí, gente, a gente tem que falar também de duas características muito interessantes. A primeira é a presença de endoesqueleto, não é exo, é endoesqueleto. Exo é fora, endo é dentro. Então, os equinodermas vão ter presença de endoesqueleto. Então, eles são vertebrados, professor? Não, porque é um esqueleto falso, não é um esqueleto igual do ser humano, igual dos mamíferos, tá? Igual dos répteis, igual das aves, igual dos anfíbios, é um esqueleto falso, denominado de endoesqueleto. Fica dentro do corpo, por isso a gente diz que é endo, beleza? Outra característica é o poder de regeneração, que é muito semelhante ao dos plateumintos, né? Então são dois grupos dos invertebrados que têm essa capacidade de fazer regeneração de pedaços do corpo, tá? Por exemplo, se a gente pega uma estrela do mar e tira um braço dela, ela consegue regenerar esse braço, beleza? Então, apesar dos equinodermas também terem poder de regeneração, é importante a gente ter a consciência que esse poder de regeneração dos equinodermas não é tão grande quanto dos plateumintos. Os plateumintos que são os mestres da regeneração, principalmente as planárias, como a gente viu. Beleza, gente? Então, sabendo de tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4, relacionado ao capítulo 3. Eu quero que vocês descrevam
todas as características morfológicas e fisiológicas dos dois grupos, também demonstrando a importância ecológica deles, tá? Para o meio ambiente, que é como de todos os outros seres vivos, beleza? Fico aguardando a atividade evolutiva. Muito obrigado, até a próxima.